Rickson, como é que tem sido o seu dia a dia com o jiu-jitsu? Está dando muita aula? Como é que tem sido? Olha, o meu dia a dia tem sido fisicamente calmo e filosófica e teoricamente tem sido bem ativo, porque eu estou muito motivado em criar novos caminhos para o jiu-jitsu. Mas fisicamente eu tenho dado poucas aulas individuais e é praticamente isso, meus exercícios, minha dieta, vida calma. Perfeito. O jiu-jitsu, Rickson, as competições de jiu-jitsu têm dado muito uma variante de como tem sido os treinamentos nas academias, as competições. E a defesa pessoal, ela está um pouco esquecida, né? A gente repara muito isso. Na sua opinião, isso é bom para o jiu-jitsu ou ruim? Olha, com relação ao desenvolvimento do jiu-jitsu e a influência da defesa pessoal como um todo, eu vejo que o crescimento do jiu-jitsu nos últimos 25 anos foi muito mais para o lado competitivo, porque nós entramos no mundo mostrando a eficiência do jiu-jitsu e o mundo realmente ficou maravilhado. E a partir daí a sucessão de treinos e ambições foram para que todo lutador que botasse as mãos no jiu-jitsu quisesse se transformar num melhor lutador para poder competir. Então a competição em volta da nossa arte foi o que motivou muita gente a treinar forte, a competir, e você vê por aí agora os campeonatos têm 2.000 atletas, 3.000, ou seja, a competição está crescendo em bom ritmo. Mas com isso dito, eu vejo que existe uma média normal que está sendo constatada, que para cada 10 alunos que entram numa academia de jiu-jitsu hoje, 8 eles vão sair em 6 meses. Antes de 6 meses. Porque eles não aguentam o treino, porque eles não foram desenhados para aquele tipo de confronto e é muito ego, muita competição. E para mim, que adoro, foi sempre a menina dos meus olhos, sempre adorei. E muita gente que estava envolvida em competição também adora. Mas a grande maioria universal, ela não tem o apelo de lutar como eu tenho e como muitos têm. E para isso, o jiu-jitsu tem que se tornar uma coisa mais acessível, mais desenhada para dar a essas pessoas um sentimento de empowerment, de poder. Esse poder, ele vem muito mais bem assessorado através da self-defense, da defesa pessoal, que é uma forma de explicar e mostrar ao aluno condições e situações que são condições que podem acontecer na rua, que podem acontecer numa variante qualquer. Então, o aluno se torna mais confiante de poder render uma situação inesperada quando ele tem acesso a bloqueios de soco, a uma saída de gravata inesperada, uma pegada pelas costas, um ataque de faca ou de pau. Ele se torna muito mais completo com esse tipo de informação que só vem com a defesa pessoal e que também se adapta com muito mais acessibilidade às pessoas que não foram desenhadas para ser lutadores de jiu-jitsu. Perfeito. Outra pergunta, Rickson, a gente vê no MMA hoje, muita gente fala da filosofia, né, do MMA, muitas pessoas falam que não existe. No jiu-jitsu, qual é a filosofia real do jiu-jitsu? Olha, a filosofia do jiu-jitsu é que através da técnica, das técnicas de alavanca, de conexão, de distribuição de peso, de posicionamentos de finalizações, através de todo esse conhecimento, o jiu-jitsu dá elementos ao fraco, ao mais fraco, de poder se defender até com situações de poder vencer o mais forte. É um equalizador de energia, entendeu? Toda a minha vida eu treinei forte para ser o melhor no jiu-jitsu, mas o meu oponente dentro da minha cabeça, ele poderia ser qualquer um, sem peso, sem tamanho, sem regra, qualquer regra, porque eu acreditava no jiu-jitsu de tal forma a ponto de que eu estava pronto. Esse sentimento, ele só vem com o entendimento de que o jiu-jitsu, ele tem que resolver os problemas. Entendeu? Você não pode ser uma máquina de matar, um cara forte, treinado, que você não saiba se defender quando o cara é mais forte que você e mais treinado que você. Então o jiu-jitsu ele vem do princípio dos monges budistas, de se defender, de ter uma harmonia com os elementos, de poder evitar o que não é ponto de situação e criar uma paz espiritual. Ou seja, é um elemento positivo não só para o lutador, mas para qualquer um que entendeu, que queira ser uma melhor pessoa no mundo. Perfeito. Atualmente as famílias no Brasil têm incentivado seus filhos a treinar mais jiu-jitsu hoje, tá?
diferente de um tempo passado. Você acha que isso se deve ao UFC ter ido para o Brasil ou às competições de do jiu-jitsu brasileiro terem aumentado no mundo? Olha, eu acho que o crescimento de jiu-jitsu, de uma forma geral, para a sociedade, aumentando o número de crianças praticando, aumentando... Tem, evidentemente, a influência do UFC, tem, evidentemente, a influência dos campeonatos e desse crescimento do jiu-jitsu moderno, entendeu? Mas eu espero que também com esse elemento de fortalecimento infantil venha-se um conceito de um poder que está na paz do praticante, entendeu? Dele poder relevar as situações, dele ter uma situação quase que ele não use o jiu-jitsu como, olha, eu sei jiu-jitsu, posso bater, posso fazer, não é bem assim. Quanto mais poder você se sente, mais calmo, mais equilibrado, mais tranquilo, mais ponderado, mais eficiente você é de uma forma de resolver os problemas, evitando a violência. Perfeito. Mais uma pergunta, Rickson. O jiu-jitsu, na sua opinião, tá bom ou tem que mudar algo? A concepção do jiu-jitsu, as organizações do jiu-jitsu no mundo? Olha, quando você me pergunta se o jiu-jitsu tá bom ou se tem que melhorar, eu acho que tem sempre que melhorar, entendeu? Porque hoje ele está informando. Em termos de competição, eu vejo as regras um pouco difíceis de interpretar e um pouco subjetivas no sentido de que muitas vezes você ganha a luta porque você amarrou, porque você segurou uma movimentação. Então algumas coisas nas regras têm que ser alteradas para que a progressão da luta não pare nunca e que a ideia de que é mais importante você lutar pela finalização do que praticamente pelo ponto, ela tem que voltar ao jiu-jitsu, porque senão a pessoa fica achando que uma vantagem é o que ele precisa para ganhar um campeonato mundial. Então ele faz 10 lutas e ganhou todas as lutas por pequenas vantagens, pequenas coisinhas, que não são definição de quem é o melhor lutador, mas que dão ao praticante um falso senso de eficiência. Tanto que o jiu-jitsu moderno hoje, ele não está se transferindo para o MMA com a mesma eficiência. Muita gente que é campeão mundial de jiu-jitsu, ele não tem nenhuma noção do que é lutar numa briga de rua ou sem kimono. Eles estão muito dependentes das pegadas. Então, eu acho que isso tem que evoluir. E também a informação geral do jiu-jitsu como self-defense, como defesa pessoal, que dá às pessoas uma noção mais esclarecedora das práticas que tem que ser feitas. Eu acho que o jiu-jitsu tem muito para crescer e tem muito mais gente para atender, porque o mais importante do jiu-jitsu é fortalecer o fraco, é fortalecer as pessoas que acham que não são de luta. E esses cada vez estão vindo menos às academias, porque as academias estão se tornando centros de caras fortes, treinados, orelhudos, que são competidores. Isso está tudo ótimo, eu sou 100% a favor disso. Mas não vamos esquecer os fraquinhos e não vamos esquecer a necessidade de quem menos sabe é o que mais precisa. Encaixando a minha pergunta agora com essa tua resposta, o teu pai dizia que o jiu-jitsu exatamente era para os fracos, pessoas mais fracas. Então a gente pode considerar que crianças e mulheres precisam mais do que os homens, o jiu-jitsu? Em consideração a necessidade de mulheres e crianças ou homens, quem é mais importante, eu acho que é importante para todos de uma forma geral, porque a mulher ela não treina jiu-jitsu para brigar na rua. Ela tem que ter calma pessoal, a criança também, ela não briga para ser bolida, ela tem que ter paz no espírito. Então eu acho que o jiu-jitsu é uma coisa importante para todos, sem distinção de quem quer competir ou de quem quer simplesmente ter uma prática que realmente aumente o teu ciclo de energia, a tua capacidade de acreditar melhor nas suas posições. Eu acho que é fundamental para todos na família, tanto que na minha família, minhas filhas, meus filhos, todo mundo, sem exceção, todo mundo brinca jiu-jitsu, alguns profissionalmente, outros só amadoristicamente. Mas eu acho que o jiu-jitsu é super importante para toda a família e dependendo do compromisso, dependendo da afinidade, dependendo da dedicação, você pode levar isso para um level um pouco mais alto, de competir, de treinar mais forte. Se não, deixa só na recreação, brincando na sala com o tapete e dando essa humanização ao ser humano, porque o jiu-jitsu, além de tudo, ele traz uma coisa que é muito pontual para a nossa modernidade, que é a capacidade de nós rehumanizarmos os nossos sensos. Hoje em dia, com a robótica, com a internet, com a tecnologia, nós estamos saindo dos nossos corpos e ficando nas nossas mentes ali completamente integrados numa falsa realidade.
A realidade de olhar no olho, de shake hand, de abraçar, de sentir o heartbeat e o coração batendo, de suar junto, mesmo recreação, mesmo sem querer bater no outro, simplesmente isso dá a você sensos e impressões que você não perde um pouco essa realidade, esse convívio. E com essa prática natural e humana, você passa a resgatar todo esse elemento de humanidade, de sentimento, de toda uma beleza que você muitas vezes está um pouco afastado disso. Então eu recomendo jiu-jitsu não só pelo lado físico, não só pelo lado intelectual e psicológico, mas também pelo lado filosófico e espiritual, porque é uma coisa sem preço. Agora aqui só mais duas perguntas aqui. Eu me lembro uma vez, eu entrevistei teu irmão Royler e perguntei sobre alimentação, né? Alimentação Gracie. E ele me falou, eu perguntei, pô, Royler, por que vocês gostam de comer tanto mamão, comer uma fruta? Ele falou, pô, cara, a gente está sempre preparado para o combate. Imagina você comer uma feijoada e ir para o combate. E eu me lembro disso, e isso eu não esqueci. Eu queria saber contigo, essa realmente importância de você estar bem alimentado, estar bem preparado para lutar jiu-jitsu. Que a pessoa que não se prepara tanto não consegue treinar tão bem. Com relação à função nutricional, a nossa família sempre esteve muito interessada nas dietas e nas melhores maneiras de você se sentir bem para uma prática, né? Porque se você não pode escolher o momento que você vai praticar, você tem que ser um praticante. Ou treina, ou dá aula, ou descansa, ou compete, mas tem que estar sempre praticamente no melhor nível possível e sem a nutrição adequada, sem os suplementos e sem o treinamento necessário, você não chega lá. Nutrição é uma coisa básica, mas quando você sai do trilho, você naturalmente se sente um pouco mais pesado, um pouco mais que a digestão não fez bem, e a coisa começa de uma forma de dentro para fora te fazer mal. E isso responde no teu treino, responde na maneira com que você dialoga com as pessoas e etc. Então, sempre foi muito importante para a família a nossa nutrição, e ela acompanha todo bom atleta. Não existe o atleta que seja bom mesmo, que não se preocupe com o que come. Eu acho que a saúde entra pela boca e o exercício vem pelas pernas. E meu pai sempre fazia squad, ele falava, a saúde entra pela boca e os exercícios vêm pela perna. Toda vez que ele fazia isso, ele levantava e fazia os squadzinhos para mostrar que as pernas dele estavam fortes ainda. Maravilha, mestre. E só para finalizar, queria que você deixasse um recado para a comunidade do jiu-jitsu, que te respeita, porque te adora, todo mundo que te vê, realmente você, dentro do jiu-jitsu, dentro do esporte, você é uma figura assim, muito, muito, muito respeitada. Tá? Eu queria que você passasse uma dica para esse pessoal no mundo por aí. Olha, a minha mensagem para você que está assistindo é que, e se você principalmente é aficionado em jiu-jitsu, continue praticando, continue envolvendo as pessoas que você gosta nessa arte maravilhosa, mas não com a ideia de simplesmente treinar para eficiência, para bater no outro, para ganhar do outro, para machucar, para se tornar um campeão. Esse é um caminho, é um trilho bonito, mas o jiu-jitsu serve para você interagir com as pessoas de uma forma muito mais humana, muito mais sensível, muito mais gratificante. Então, o jiu-jitsu é o caminho da minha forma, para a minha espiritualidade, para a minha evolução espiritual. Eu me torno uma pessoa melhor quando eu pratico jiu-jitsu, quando eu ensino jiu-jitsu, quando eu aprendo jiu-jitsu. E é isso, acho que dentro dessa forma, se você vê o jiu-jitsu como uma coisa, quase como uma religião, você passa a ter uma atenção maior a detalhes, como cumprimentar as pessoas no tatame, respeitar o mestre e ter uma hierarquia na academia e ter quase que uma irmandade. Entendeu? Você treina, você não está treinando com o teu inimigo, você está treinando com o teu irmão, com o teu parceiro de treino. E isso faz com que seja uma coisa que a gente não só constrói poder para a guerra, mas também a gente realmente define o que é viver bem em paz. Maravilha, mestre.